Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando, com um breve vídeo, na verdade, sobre etnias, tá? As etnias do Brasil. Dando continuidade, ao que a gente já trabalhou semana passada sobre a população brasileira, tá? Hoje eu trago para vocês um pouco sobre a etnia. É bem interessante que quando a gente fala em etnia, muita gente ainda acha que etnia é sinônimo de raça. Hoje, essa expressão raça não é utilizada para seres humanos. Tá? Hoje, a expressão utilizada é a etnia, como, por exemplo, a etnia negra, a etnia branca, a etnia indígena. Tá? Hoje, a expressão utilizada é etnia e não raça, tá? E não são palavras que são sinônimos uma da outra, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, para a gente entender melhor, o significado, da palavra etnia, Etnia vem do grego, etnos, povo que tem o mesmo ethos, costume, e tem também a mesma origem, cultura, língua, religião, etc. Tá? O termo etnia, como eu havia dito a vocês, não é sinônimo de raça. E quando a gente faz a referência à etnia brasileira, eu gostaria que vocês frisassem bem, quando a gente fala etnia brasileira, a gente está fazendo referência ao povo do Brasil. Nós sabemos que o que marca a população brasileira é a miscigenação do seu povo. O que é que isso significa, a miscigenação do seu povo? Tá? Uma mistura étnica. Tá? No Brasil, o que existe é uma mistura étnica, tá? Uma mistura de etnias, onde se iniciou lá atrás com o indígena, depois a chegada do branco europeu, posteriormente os negros trazidos do continente africano e, em consequência de toda já essa mistura, nós tivemos também aí a vinda de asiáticos para o território brasileiro. Tá? No livro de vocês, na página 65, tá, diz o seguinte: considera-se que a população brasileira foi constituída ao longo de 5 séculos por 3 principais grupos étnicos. Quais são eles? Como eu havia dito a vocês, o indígena, que era o nativo que já estava presente no território antes da chegada do branco europeu. Nós tivemos aí o negro africano e o branco europeu. A miscigenação ou cruzamento entre os grupos étnicos foi bastante intensa no Brasil, dando origem aos mestiços ou pardos, como são denominados nas estatísticas oficiais. O mulato, tá? O branco mais o negro, o caboclo ou mameluco, que é o branco mais o indígena, e o cafuso, que é o indígena mais o negro. Tá? Gente, esses são os grupos étnicos oficiais do Brasil. Tá? A origem da população, a miscigenação, essa mistura do povo brasileiro se originou a partir daí, do indígena, do negro africano e do branco europeu. Tá? Os negros ou afro-brasileiros foram trazidos durante séculos para o Brasil para trabalhar como escravos. Trabalhar como escravos inicialmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Posteriormente à cana-de-açúcar ainda trabalharam como escravos na exploração do ouro e ainda trabalharam como escravos também na lavoura cafeeira. Tá? A etnia indígena. Hoje, no Brasil, existem aproximadamente 820 mil indígenas, o que representa aí cerca de 0,47% da população brasileira. Boa parte desses indígenas estão concentrados na região amazônica, onde tem mais ou menos cerca aí de quase 400 mil, tá? Embora ainda existam também números de indígenas, grupos de indígenas, tanto no Nordeste quanto no Centro-Sul do país. Tá? Reconhece-se 215 grupos indígenas diferentes no país, com 170 línguas distintas. Existe certa variedade também no que se refere ao grau de contato com a sociedade nacional.
desse jeito, nós podemos classificar o índio e o contato com a sociedade atual. A gente diferencia aí como indígenas isolados e indígenas integrados. O que são os indígenas isolados? São aqueles que não têm o contato com a civilização, né, constantemente, obviamente, tá? Que não se fala o idioma português. E nós temos também aí os indígenas integrados, que são aqueles que já falam português, que têm o contato com o homem da sociedade, com o homem civilizado, digamos assim, tá? E que já trabalham nas cidades, né? Tem formações até em curso superior, tá? Eles passam tanto por estágios intermediários, como os de contato intermitente e os de contatos permanente com o branco. Ou seja, nós temos os indígenas isolados, que é de contato intermitente, e nós temos os indígenas integrados, que é de contato permanente, tá? Indígenas isolados, contato intermitente, e indígenas integrados, contato permanente com os brancos, tá? O grande problema hoje, né, dos indígenas no Brasil, por incrível que pareça, ainda é a terra, tá? Em 1973, o governo brasileiro criou o Estatuto do Índio e se comprometeu em demarcar todas as terras indígenas, estabelecer limites, reconhecê-los legalmente e garantir a sua total proteção. Em média, aí, um prazo de 5 anos. Porém, o tempo passou e pouco foi feito. Apenas 10% dos grupos indígenas, aproximadamente, tá, têm suas terras demarcadas e legalmente asseguradas. Um outro grupo, tá, nós temos aí o grupo do branco europeu e do asiático, tá? Nós temos aí os grupos étnicos, como é chamado, de branco e asiático. Esse branco a gente insere aí ao branco europeu e o asiático, aquele grupo de pessoas que foram provindos, né, que vieram lá do continente asiático. O elemento branco que participou da formação étnica do Brasil pertence a vários grupos, sobretudo aos de origem europeia. Tá? Por que de origem europeia? Porque foram os europeus que colonizaram essas terras, onde hoje é chamado de Brasil. Durante a época colonial, entraram predominantemente os portugueses, mas não foram os únicos. De 1580 a 1640, durante a chamada União Ibérica, período em que Portugal ficou sob o domínio da Espanha, vieram para cá muitos espanhóis. Ou seja, as penínsulas ibéricas, portugueses e espanhóis, entre 1580 e 1640, vieram muito para cá, para o território brasileiro. De 1630 a 1654, durante a ocupação holandesa no Nordeste, vieram flamengos ou holandeses, que aqui permaneceram mesmo após os portugueses retomarem a área. É bem interessante que quando a gente fala dos holandeses, os holandeses trouxeram para cá a técnica do refino do açúcar. E nos séculos 16 e 17, aportaram franceses, ingleses e italianos. Além do branco europeu, nós tivemos também outros grupos de brancos de origem europeia, que se destacam também aí na composição da população brasileira. Nós temos aí os alemães, os eslavos, tá? Além, né, obviamente, do que eu havia dito antes, os holandeses. E, além dessa etnia de origem europeia, nós temos a etnia de origem asiática, com os sírios libaneses, com os japoneses, e também a gente não pode deixar de ressaltar que hoje nós temos uma grande quantidade de imigrantes chineses dentro do território brasileiro. Tá? Então, gente, se vocês observarem direitinho, vejam o quanto e como é misturada a população brasileira. Tá? É diferente, por exemplo, de você ir no Japão. Os japoneses todos têm a mesma feição, né? O mesmo biotipo. Você vai na China, os chineses apresentam o mesmo biotipo. Você vai na Coreia, a mesma coisa. É diferente do Brasil. No Brasil nós temos uma grande mistura étnica, uma grande mistura de povos, né? Não é preciso, por exemplo, a gente estar estudando em livros para saber disso. Só basta a gente, né, olhar ao nosso redor.
cada pessoa, né, com suas características próprias, né, cada pessoa com seu biotipo, com o traço do negro, com o traço do branco, com o traço do europeu, tá? Eu costumo sempre dizer, né, quando eu estou trabalhando, na verdade, né, população, que quando a gente vai para o sul do Brasil, por exemplo, lá, né, tem locais que, se a pessoa tiver calada, sem falar nada, e afirmar que ela é uma europeia ou quer que seja, né, algum povo ali da Europa, seja um holandês, seja um alemão, nós acreditamos, devido ao biotipo, né, ao biotipo que é bem característico, né, do branco europeu. Tá? Gente, nós estamos aí concluindo, tá, o último capítulo do livro de vocês, tá certo? Eu vou postar, né, esse vídeo vai estar lá no YouTube, e lá no Classroom vai estar as atividades que é para vocês fazerem, beleza? Posterior a isso, eu vou tentar fazer um vídeo, tá, corrigindo as questões que eu vou passar para vocês, tá? Um forte abraço, estou com saudade, tá? Beijo!